nome é Gabriela Keller. Eu vou apresentar esse trabalho juntamente com a minha colega Priscila Sampaio. Nós trabalhamos na educação infantil do Colégio Mauá de Santa Cruz do Sul, com turmas de nível 5, que atendem crianças de 5 a 6 anos. E nós, juntamente com nossas colegas, viemos há um bom tempo, já há alguns anos, desenvolvendo com as crianças de nível 5 um projeto denominado Álbum da Figura Humana, que tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento do desenho da figura humana pelas crianças. Nós gostamos muito do desenho infantil, consideramos ele muito importante para o desenvolvimento das crianças e entendemos que a partir dele a criança consegue pensar sobre si mesma, sobre a sua identidade, sobre a sua personalidade, desejos, anseios, enfim, é uma maneira que a criança tem de se expressar. Entendemos justamente o desenho como um meio de expressão e consideramos ele um recurso muito importante e fundamental para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional das nossas crianças, além de desenvolver o senso de observação. Gostamos também de escrever sobre o desenho infantil nas nossas avaliações que são entregues para as famílias e nos baseamos na teoria de Lowenfeld, que descreve as etapas do desenho infantil, como a primeira etapa, então, a garatuja, que é a fase bem inicial do desenho infantil, onde a criança faz os seus primeiros rabiscos, né, as suas primeiras formas de expressão, ordenadas, desordenadas, enfim, passando por diversas etapas. E em seguida, então, a fase pré-esquemática, onde a criança consegue se expressar através de uma figura humana já um pouco mais elaborada, porém não com as partes do corpo bem estruturadas ainda, né? Muitas vezes as pernas saindo da cabeça, não tem essa formação, constituição do corpo bem formada ainda. Em seguida, que normalmente é a fase do desenvolvimento da faixa etária que atendemos, que é a fase esquemática, onde aí sim a figura humana já está mais elaborada, com as principais partes do corpo humano, com boa orientação espacial, já aparecendo o céu, a terra. E por fim, a figura realista, né, que é uma figura já bem elaborada, bem esquematizada. Então, essas são as fases que a gente consegue observar bem nas nossas crianças, desde o nível 2, em que iniciam a etapa escolar aqui na unidade 1 do Colégio Mauá, até o nível 5, onde eles finalizam, então, com 6 anos, né, em média, para ingressar no ensino fundamental. Oi, meu nome é Priscila e hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre algumas particularidades apresentadas pelas crianças ao ingressarem no nível 5. Aqui no Colégio Mauá, nós percebemos que as crianças, quando chegam a este nível, elas já trazem consigo um sentimento de crescimento, de que agora elas são grandes e de que podem muitas coisas. Claro que isso também acontece porque o nível 5, ele marca esse encerramento da educação infantil. E com isso, as crianças entre 5 e 6 anos, elas são as maiores desse grupo escolar. Então, de certa forma, esse sentimento de crescimento, ele vai realmente tomando uma forma mais concreta nesse nível. Provavelmente, vocês estejam se perguntando o que esse sentimento de crescimento que as crianças vão demonstrando ao ingressarem no nível 5 tem a ver com o nosso trabalho que estamos apresentando aqui sobre o desenho da figura humana. Mas se a gente parar para pensar, tem tudo a ver. Porque essa criança, ao se enxergar grande, capaz, que pode muitas coisas, ela também vai se representando assim. E essa é a ideia que a gente quer conversar um pouquinho com vocês, sobre a relação do desenho também com a identidade dessa criança, né? Com o seu crescimento, com o que ela já consegue demonstrar-se capaz. É nessa faixa etária que as crianças vão adquirindo uma importante autonomia nos diferentes aspectos do seu desenvolvimento.
Na rotina da escola, nós vamos percebendo o quanto elas já manifestam o desejo de fazerem sozinhas algumas coisas práticas do dia a dia, como troca de roupa, organização dos seus materiais, até mesmo a resolução de pequenos conflitos, a interação durante as brincadeiras, o posicionamento nesses momentos de constituição de brincadeira. Isso tudo faz parte desse crescimento que elas vão manifestando desejo, faz parte da aquisição da autonomia. E isso é fundamental para que elas, percebendo-se assim grandes, também vão se representando dessa forma. É muito nítido o quanto as crianças também tornam-se mais argumentativas, curiosas e questionadoras nessa faixa etária. Sim, o crescimento traz também esse desejo pelas novas aprendizagens, essa busca pelo que ainda é desconhecido. Com isso, as crianças também vão se manifestando de outras formas, utilizando muito da linguagem oral, que nessa faixa etária já está bem desenvolvida, para se posicionarem durante a rotina na escola, para manifestarem suas opiniões, os seus desejos, os seus descontentamentos. Provavelmente, esse posicionamento apresentado pelas crianças, essa maneira que elas encontram de serem agentes das suas aprendizagens, seja uma grande característica dessa idade. Diante de todo esse crescimento que as crianças vão nos apresentando, cabe a nós, enquanto professores de educação infantil e mediadores desse processo de aprendizagem, propor constantes desafios para que as crianças possam se desenvolverem de forma integral. Aqui no colégio, nós vamos propondo durante a rotina e de forma gradativa e significativa a ampliação do tempo de atenção, do foco e concentração. Isso acontece através de jogos, de brincadeiras e diferentes propostas que vão provocando nas crianças um envolvimento maior diante daquilo que elas estão fazendo. Com esse envolvimento, automaticamente a criança vai também dedicando-se mais à realização dessas atividades, ampliando assim o seu repertório de registros gráficos e organizando automaticamente a estruturação da figura humana, que requer sim muita atenção, muita concentração, muita observação. Então, considerando a relevância do desenho infantil, nós desenvolvemos, como eu já falei anteriormente, esse projeto do álbum da figura humana e agora eu vou explicar para vocês um pouquinho mais de como ele funciona. Então, mensalmente nós propomos às nossas crianças que se desenhem, considerando as suas características físicas, observando as semelhanças e diferenças entre os demais, mas também permitindo que as nossas crianças se vejam como seres capazes, singulares, que respeitem as suas próprias características. E são muitas as atividades que a gente também promove, são muitos recursos que a gente utiliza dentro da nossa rotina que objetivam atribuir mais sentido a essa atividade, para que ela realmente seja uma experiência bem significativa para as nossas crianças. Então, existe um processo muito amplo antes do desenho em si, antes do registro, né? Que a gente sabe que a criança é muito corpo ainda. Então, nós exploramos muito esse corpo, esse reconhecimento do corpo, através de histórias que são muito bem pensadas e escolhidas por nós professoras. As crianças às vezes contribuem também no momento em que começam essas atividades, eles contribuem com materiais de casa. E trabalhamos então, além das histórias infantis, com muitas atividades de esquema corporal, observação no espelho de si próprio. Mensalmente eles se olham e já vão percebendo diferenças que até então eles não percebiam. Então, uma criança que numa fase mais inicial desenhava na fase pré-esquemática, vamos supor, gradativamente ela vai evoluindo, passa para a fase esquemática e essa fase esquemática vai ganhando mais detalhes, né? Como cílios, sobrancelhas, joelhos,
dentes, alguns, né? Algumas crianças também têm uma certa dificuldade em se desenharem sozinhas, precisam ainda se desenhar acompanhadas, e no momento que elas vão ganhando mais identidade, independência, autonomia, elas já conseguem se desenhar sozinha, colocando cenários em seus desenhos, melhorando o traçado. E a própria questão do traçado também, nós desenvolvemos atividades para que ele seja mais firme com o passar dos tempos, né? Então, desenvolvemos atividades de motricidade fina, preparamos materiais como miçanguinhas muito pequenas, fios de anzol, para que eles façam pulseirinhas, colares. Nós, na nossa escola, contamos com um espaço privilegiado, com muita natureza. Então, trabalhamos muito com os elementos da natureza, produzindo tintas naturais, fazemos a constituição do corpo com elementos da natureza. Também atividades de desenhar-se, né, de uma criança deitar no chão e alguém fazer o seu contorno com giz. E diversos materiais a que nós temos acessos, né? Como além das canetinhas hidrocor, lápis de cor, giz de cera, tinta, aquarela, carvão, giz pastel, entre muitos outros que nós acabamos inovando para que a criança consiga ter o máximo de vivências possíveis para que ela aprimore esse desenho. Também trabalhamos muito com a questão das emoções, porque entendemos que o desenho infantil, como uma forma de registro, também permite que a criança expresse as suas emoções através do mesmo. Então, a gente percebe quando a criança está um pouco mais triste, quando se sente sozinha ou quando a autoestima é muito elevada. Também nesse processo de construção do desenho, percebemos que nem todas as crianças tem um processo evolutivo, né? Às vezes ela evolui no desenho, no mês seguinte ela retrocede por alguma questão emocional ou por naquele dia não estar muito bem. Então é bastante interessante fazer essa observação, essa análise que nos diz tanto sobre as crianças. A criança, enquanto desenha, canta, dança, conta histórias, teatraliza, imagina, brinca ou até silencia. O ato de desenhar impulsiona outras manifestações que acontecem juntas numa unidade indissolúvel, possibilitando uma grande caminhada pelo quintal do imaginário. O desenho, enquanto linguagem, requisita uma postura global. Desenhar
não é copiar formas, figuras, não é simplesmente proporção, escala. Desenhar objetos, pessoas, situações, animais, emoções e ideias são tentativas de aproximação com o mundo. Desenhar é conhecer, é sentir, é apropriar-se.